Olá, seja bem-vindo à nossa sexta aula do terceiro bimestre. Continuamos aí na unidade que fala a respeito do que forma, né? Todas as coisas que estão ao nosso redor, fala sobre a matéria. Estamos vendo um pouquinho aí sobre tabela periódica, elementos químicos. E nossa aula de hoje, nossa sexta aula, tem o seguinte tema: transformações químicas. Na nossa última aula nós vimos sobre transformações físicas, né? Os estados físicos da matéria. Hoje nós vamos falar sobre transformações químicas, tanto sobre ligações quanto também sobre reações químicas. Como sempre, nossa aula para desbloqueio da atividade que vale a frequência, que vale a nota da semana, nós temos a nossa frase de desbloqueio. A primeira parte da nossa frase é o seguinte: as transformações químicas. Continue acompanhando a aula, pegue as 3 partes da frase, complete e vá lá na atividade. Recado importante: tem muita gente tentando responder as atividades sem assistir a videoaula, sem ler o texto também, né? Que é todo o material que eu uso aqui na realidade. Eu disponibilizo para vocês com as imagens. Não faça isso. Se você não acompanha essa aula, você realmente não vai ter um bom desempenho. Você vai marcar lá qualquer coisa e vai acabar tendo a sua nota muito prejudicada. Por isso que muita gente está ficando de recuperação. Então, fique esperto. Vamos para a aula. Aula 6. Transformações químicas, ligações e reações químicas. Pessoal, atualmente são conhecidas aí mais de 143 milhões de substâncias químicas distintas, diferentes em todo o mundo. Cada uma dessas substâncias químicas é formada por uma combinação diferente dos elementos químicos, né? Ou também, às vezes, por átomos de um mesmo elemento químico. Por exemplo, o oxigênio. O oxigênio é uma substância química, o gás oxigênio, e ele é formado pela combinação de 2 átomos de oxigênio, né? Então, é o O2. E existem outras muitas substâncias, né, que são formadas pela combinação de mais de um tipo de átomo. Como o exemplo que está bem destacado aí no nosso slide, o H2O, que é a água, né? Que é formada por 2 átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Esse 2 aqui significa que são 2 de hidrogênio. E como não tem nada aqui do lado do oxigênio, então é apenas um, né? Então, existem substâncias que são formadas por mais de um tipo de elemento químico, como é o caso aí da água, pelo hidrogênio e pelo oxigênio. Tem outros que são formados somente por um elemento químico, como foi o exemplo do oxigênio O2 que eu falei aí para vocês, do gás oxigênio. Cada substância ela é representada por uma fórmula química própria dela. A água, por exemplo, a fórmula química é essa que vocês estão vendo aí, H2O. Do gás oxigênio, O2. Então, cada substância química é formada, representada, a forma de representar uma substância química é através da sua fórmula química, tá? Essa fórmula química, ela informa os elementos químicos que compõem essa substância, bem como a quantidade de elementos químicos, né, de cada elemento químico que compõe essa substância. São mais de 143 milhões de substâncias químicas, né, diferentes, porque pega lá a tabela periódica, né, que a gente já trabalhou aí nas últimas aulas. São muitos elementos químicos. Então, imagina uma série de combinações. Não necessariamente tem que ser só 2 elementos químicos. Tem substâncias que são formadas por uma grande quantidade de elementos químicos unidos. Então, a gente tem milhões aí de possibilidades de combinação daqueles elementos químicos vistos lá na tabela periódica. Uma molécula de gás oxigênio, como eu falei, ela é formada por 2 átomos do mesmo elemento químico, que é o oxigênio. Portanto, a sua fórmula é o O2, né? Foi o exemplo que eu já havia dado. A água, por sua vez, é formada por 2 átomos de hidrogênio combinados a um átomo de oxigênio. Dessa maneira, a fórmula química da água é H2O. Então, ó, isso daqui, essa bolinha branca está representando um átomo de hidrogênio isoladamente. A bolinha roxa está representando um átomo de oxigênio, também isoladamente. Gás hidrogênio é formado por 2 átomos de hidrogênio unidos, é o H2. Gás oxigênio, formado por 2 átomos de oxigênio unidos, é o O2. E a água, que é formada por 2 átomos de hidrogênios unidos a um átomo de oxigênio, H2O. Ligações químicas.
Os átomos, então, eles podem formar combinações entre si, eles podem se unir para formar aquelas substâncias que a gente viu anteriormente. Essa combinação entre átomos é o que a gente chama de ligações químicas, né? Ela ocorre por meio das ligações químicas. As ligações químicas, elas envolvem a transferência ou compartilhamento de elétrons. Então, o que permite que dois átomos se unam, né, formando uma substância química? É justamente ou a transferência de elétrons de um átomo para o outro, ou o compartilhamento, que ao mesmo tempo dois átomos estão usando alguns elétrons ali que eles ficam compartilhando. Então, é essa troca ou compartilhamento de elétrons que permite essa ligação química. Dependendo de como ocorre a ligação química, ela pode ser classificada em 3 categorias. Pode ser uma ligação química do tipo iônica, pode ser uma ligação química do tipo covalente ou pode ser uma ligação química do tipo metálica. A gente vai ver cada uma delas agora. Essa imagenzinha aqui representa um pouquinho cada uma dessas ligações químicas. Ligações iônicas, esse nome não é de graça, é porque essas ligações ocorrem entre íons. Professora, mas o que são íons? Relembram as aulas aí que a gente teve anteriormente, onde eu falei que um átomo, quando ele está carregado positivamente ou negativamente, ele é chamado de íon. Quando ele é neutro, é um átomo neutro. Agora, se o átomo, por exemplo, ele perde elétrons e fica com mais prótons do que elétrons, lembrando que os prótons são positivos, têm carga positiva, então se ele tem mais positivos, mais prótons do que elétrons, que são negativos, ele fica carregado positivamente, e aí ele é chamado de cátion. Agora, se o átomo ele ganha elétrons e fica com mais elétrons do que prótons, lembrando que os elétrons são negativos, então ele fica carregado negativamente, porque ele está com mais elétrons que são negativos. E aí, então, esse átomo é chamado de ânion. Então, qualquer átomo, seja cátion ou ânion, carregado positivamente ou negativamente, a gente chama ele de íon. Por isso que essa ligação é chamada de iônica. Por quê? Porque ela ocorre sempre entre cátions e ânions. E dão origem aos compostos iônicos, ou também são chamados de substâncias iônicas. É justamente as substâncias que vão surgir dessa ligação iônica. Esse tipo de ligação mantém os elementos químicos fortemente unidos e geralmente ocorre entre um metal e um não metal. Professora, que negócio é este metal e não metal? Lembra lá da tabela periódica? Tinha o grupo dos metais e dos não metais. Tinha também dos gases nobres, o grupo do hidrogênio. Então, aqui a gente está falando daquele grupo lá. Então, geralmente nessa ligação iônica, você vai ver algum elemento químico do grupo dos metais se unindo a algum elemento químico do grupo dos não metais. Na ligação iônica, o cátion, que é o átomo carregado positivamente, ele fornece um ou mais elétrons para o ânion. Justamente por isso que ele fica carregado positivamente, porque ele está o quê? Fornecendo elétrons, ele está doando elétrons, então ele está perdendo carga negativa e está ficando mais positivo, por isso que ele então se torna um cátion. E esse átomo que está recebendo elétrons está ficando carregado negativamente, aí é chamado de ânion. Quando isso ocorre, um fica carregado positivamente, o outro negativamente, eles se mantêm bem unidos, gerando então, dando origem então ao composto iônico. Um exemplo bastante comum de composto iônico é o cloreto de sódio. O cloreto de sódio é o principal componente do sal de cozinha, esse sal que você usa aí para poder temperar a comida na sua cozinha. Essa substância é formada pela ligação entre o cátion sódio, Na+, esse maisinho aqui significa que esse sódio ele está carregado positivamente, ou seja, ele é um cátion, ele é um íon positivo, e um ânion, cloro, né? Que então é o cloro com o menos aqui, ó, com o símbolo negativo. Isso quer dizer que ele está carregado negativamente. E tem a fórmula química, quando os dois se juntam, NaCl, tá? Na é o símbolo do sódio e Cl é o símbolo do cloro. Então, eles se unem e formam essa substância que é NaCl, que é o cloreto de sódio que está lá no nosso sal de cozinha. Essa imagem representa o que aconteceu. Nós temos, então, o átomo de sódio, que doa um elétron para o cloro. Nisso, o sódio fica positivo, fica carregado positivamente, porque ele agora está com mais próton do que elétron, já que ele perdeu elétron. E o cloro está carregado negativamente, porque ele agora recebeu um elétron e ele tem mais elétron, que é negativo, do que próton, que é positivo. Então, ele é um Cl- agora.
e com isso eles mantêm-se unidos e formam essa substância química chamada cloreto de sódio. Os átomos, gente, na ligação covalente, então olha só, nós tivemos a ligação iônica e agora nós temos a ligação covalente. Nas ligações covalentes, os átomos eles compartilham um ou mais elétrons entre si. Então, diferente lá da ligação iônica, que um átomo cedia elétron para o outro, dava de presente um elétron para o outro, aqui não. Aqui eles vão compartilhar elétrons. Então, o elétron ele não é doado de um para o outro, eles vão simplesmente compartilhar ali um grupo de elétrons. Diferentemente, então, do que ocorre na ligação iônica, na ligação covalente, nenhum dos elementos químicos cede ou recebe elétrons do outro. Esse tipo de ligação ocorre em moléculas formadas por não metais e dá origem a substâncias covalentes ou substâncias moleculares. Novamente, quando fala aqui que é formado por elementos químicos, né, não metais, quer dizer que lá na tabela periódica, todo aquele grupo que você vê dos não metais, geralmente são eles que se unem nessas ligações covalentes, tá? Dando então origem a substâncias covalentes. A água, H2O, é um exemplo de uma substância que é formada por uma ligação covalente. O gás carbônico, o CO2, também chamado de dióxido de carbono. E o gás oxigênio, o O2, tá? Que é o gás oxigênio é o que a gente utiliza aí para poder viver. É o gás que a gente retira dessa mistura que tem ao nosso redor, que é o ar. São exemplos, então, de substâncias covalentes. Nesse exemplo aqui, que também tem lá no livro de vocês, mostra como é que é formada a ligação que forma o O2, o gás oxigênio. Então, a gente tem um átomo de oxigênio, mais outro átomo de oxigênio, essa setinha aqui está indicando que ocorreu essa ligação, essa reação química. E aí, nisso, agora eles estão compartilhando aqui 4 elétrons, né? Provavelmente 2 que é originário de um, 2 originário do outro, mas agora esses 4 elétrons, eles ficam girando ao mesmo tempo, tanto na eletrosfera de um átomo quanto do outro. E agora esses 2 átomos de oxigênio, eles estão unidos. Isso daí é uma ligação covalente. Ocorreu, então, um compartilhamento de elétrons entre os átomos. Segunda parte da nossa frase para desbloqueio lá da atividade é o seguinte: permitem a formação. Anota e vai lá desbloquear a sua atividade quando você tiver a frase completa. Continuando, último tipo de ligação, ligações metálicas. Como o nome já sugere, né, ocorre entre elementos químicos do grupo dos metais. Nos átomos da maioria dos metais, a atração entre o núcleo, que é onde estão os prótons e nêutrons, e os elétrons que ficam mais distantes, né, porque tem elétrons que estão mais pertinhos do núcleo e tem uns que estão mais distantes. Geralmente, entre o núcleo e esses elétrons mais distantes, a atração ela é fraca. Com isso, esses átomos acabam tendo a facilidade de perder esses elétrons, digamos assim, desses elétrons se soltarem ali e não serem mais parte daquela eletrosfera daquele átomo. Com isso, como eles têm essa facilidade de transferir esses elétrons, esses átomos de metais, geralmente, eles vão se tornar cátions, eles geralmente vão perder elétrons, que têm carga elétrica negativa, e vão ficar mais carregados positivamente, já que os prótons, eles não perdem, né, e eles são positivos. Em uma substância metálica, esses elétrons que ficam livres, que vão sendo cedidos pelos átomos de metais, eles vão formando uma nuvem de elétrons ali ao redor desses átomos. E é justamente essa nuvem eletrônica, essa nuvem de elétrons, que é responsável por manter os cátions fortemente unidos. Então, ó, aqui, por exemplo, é a representação de uma barra de sódio, tá? O sódio é um elemento químico que faz parte do grupo dos metais e ele tem a facilidade de perder um elétron. Com isso, esses elétrons de cada um desses sódios acaba ficando aqui ao redor desse átomo, mas sem mais fazer parte especificamente dele, né? Não está mais preso a ele, e vai formando essa nuvem. Essa nuvem negativa acaba mantendo unidos os átomos de sódio que são positivos, ó, todos são cátions, se vocês verem, todos estão com a carga aqui positiva de mais um. Então, é como se os elétrons, essa nuvem eletrônica, essa nuvem de elétrons funcionasse como se fosse um cimento, e os átomos estão ali mantidos, unidos por esse cimento, que é essa nuvem de elétrons. Essa abundância de elétrons, né, livres aí entre os átomos dos metais, né, que forma essa ligação metálica,
vai estar relacionada com diversas características dos metais. É justamente por conta dessa nuvem de elétrons que os metais geralmente são bons condutores de calor e de eletricidade, porque justamente através desses elétrons pode ocorrer essa condução com maior facilidade. Então, geralmente ferro, alumínio, cobre, né, que são aí formados por essas ligações metálicas, tem essa facilidade muito grande de conduzir calor e também de conduzir eletricidade. Não é à toa que a gente usa para fabricar panelas, no caso, alumínio, por exemplo, né? Alguns outros tipos de metais também, às vezes o ferro, que não é tão utilizado mais hoje em dia, mas já foi muito utilizado para a fabricação de panelas. No caso dos fios de energia, né, que tem o cobre, que também é formado por uma ligação metálica, que é um ótimo condutor de eletricidade. No caso lá do alumínio na panela, é um ótimo condutor de calor, né? Então, ligações metálicas é essa característica aí delas. Reações químicas. Bem, as reações químicas, elas levam à formação de uma ou mais substâncias a partir de outras pré-existentes. Então, você tem uma substância química, ela reage por algum motivo, às vezes é calor, às vezes o simples fato de juntar uma substância química com outra já faz com que ocorra a reação, e aí depois que ocorre essa reação, a gente tem um resultado. Nós temos novas substâncias que são produzidas através do rearranjo desses átomos. Esses átomos se separam e se reorganizam formando novas substâncias. As substâncias que são formadas na reação química são chamadas de produtos, enquanto as substâncias que formaram as substâncias originais são chamadas de reagentes, porque elas reagiram entre si e geraram um produto. As reações químicas, elas podem ser representadas por meio de equações químicas, como é o caso do exemplo que a gente tem aqui embaixo. Então, toda vez que eu vou representar esse processo, onde eu tenho substâncias que são reagentes, elas reagem entre si, e aí eu quero mostrar que depois da reação, ela produziu novas substâncias. Quando eu represento isso, tal qual essa imagem que vocês podem ver aqui, ó, isso daqui a gente chama de equação química. A equação química, ela tem algumas partes básicas. Primeiro, né, nomezinho aí, equação química. Primeira parte de uma equação química são os reagentes. É essa parte toda que está antes dessa setinha. Essa setinha ela indica que essas substâncias que são os reagentes estão dando origem a novas substâncias ou a uma nova substância, que no caso aqui é só uma nova substância, que é o produto, tá? Então, aqui no nosso caso, nós temos o carbono. No próximo slide eu explico por que entre parênteses tem esse S aqui, tá? Isso aqui não representa uma substância química, isso aqui só tá falando uma característica do carbono aqui nessa situação. Então, nós temos aqui o carbono, então ele está se somando, ele está reagindo com o gás oxigênio, que é o O2. Depois eu explico essa letrinha aqui entre parênteses. Beleza, então eu tenho um carbono reagindo com o gás oxigênio, e aí depois da reação, essa seta indica que é depois disso, forma-se uma nova substância, que no caso aqui foi só um produto que tem aqui, que é o CO2. CO2, gente, é o gás carbônico, tá? Ou também chamado de dióxido de carbono, que é justamente o gás que a gente libera quando a gente está respirando. A gente inspira e absorve oxigênio, e a gente expira e libera gás carbônico. Então, esse daí é o gás carbônico. Então, essa equação química está mostrando a formação do gás carbônico, beleza? Ah, professora, mas tem essas letrinhas aí e tal, vamos descobrir isso daí. Mas só para relembrar, ó, tudo que está aqui antes da nossa setinha são os reagentes. E tudo que está depois são os produtos, tá? Sempre olhe qual o sentido da seta. A seta, ela sempre vai apontar dos reagentes para o produto, tá? Geralmente ela é colocada assim, da esquerda para a direita, mas pode ser que em algum momento aí você pega alguma prova de vestibular, de concurso, não sei, e às vezes ela tá viradinha, aí você sabe tudo que ela está apontando, que está antes dela, antes da pontinha dela aqui, são os reagentes, e tudo que está depois da setinha aqui da pontinha dela são os produtos, tá? Tá, professora, mas eu vi aí que tem umas letras e tal. Bem, só reforçando a respeito da setinha, que eu já comentei um pouco, mas vamos falar melhor. Nas equações químicas, uma seta aponta dos reagentes para os produtos. Então, essa seta ela indica o sentido da reação química. Essa equação química aqui que vocês estão vendo
que é a mesma que estava no outro slide, né? Eu só passei ela para cá. Ela representa a formação do dióxido de carbono, do gás carbônico, que é o CO2, a partir de carbono, que é o C, e de gás oxigênio, que é o O2, tá? Então, essa setinha aqui, ó, que eu acabei de destacar agora, ela mostra o sentido da reação. Ela aponta dos reagentes para os produtos ou para o produto. Pode ser só um reagente, às vezes, também, tá? A gente vai ver alguns exemplos desse. Note, então, que há letras entre parênteses, né? Essas letrinhas aí, ó. O S, o G aqui novamente. O que são essas letrinhas entre parênteses depois de cada símbolo de cada substância? Essas letras entre parênteses, acompanhando cada substância, indica se a substância está no estado sólido, líquido, aí seria um L, ou gasoso, ou ainda se está em solução aquosa. Solução aquosa é quando aquela substância está dissolvida em água. Aí, entre parênteses, vai ter um AQ, tá? Aqui no nosso exemplo, a gente tem que o carbono está no estado sólido, o gás oxigênio está no estado gasoso, né, o O2, e o CO2, que é o gás carbônico ou dióxido de carbono, também está no estado gasoso. Nem sempre você vai ver a reação química, né, a fórmula da reação química com essas letrinhas entre parênteses. Às vezes o autor que está escrevendo ali, ele acha importante te dizer em qual estado físico está a substância, né? Ou às vezes não, simplesmente às vezes não tem. Então, até outros exemplos que eu vou dar aqui depois não vão ter mais essa letra entre parênteses. Pode ser que tenha, pode ser que não tenha. O que sempre vai ter é os elementos químicos reagentes e os elementos químicos, né, as substâncias que são os produtos, tá? Reações químicas aí, continuando, então, simplificando aquela equação química que eu estava mostrando aqui para vocês, olha ela um pouquinho mais simplificada, sem ter a indicação se está no estado sólido, líquido, gasoso, aquoso, enfim. Então, ó, C, que é o carbono, mais O2, reagiu, a setinha mostrou que ocorreu uma reação química, então esses aqui são os reagentes, formou o CO2, que é o produto, tá? Em todas as reações químicas, os átomos dos reagentes, eles se rearranjam, eles se reorganizam e formam uma nova substância ou algumas novas substâncias. A reação acima, por exemplo, pode ser representada pelo modelo de partículas da seguinte maneira. Eu tinha um átomo de carbono, mais uma molécula de O2, né, que é o gás oxigênio, que são esses roxinhos, se separaram, né, esses reagentes se separaram, né, os átomos aqui do oxigênio se separaram, e agora eles se uniram ao átomo de carbono, formando o CO2, o dióxido de carbono. Então, ocorreu um rearranjo, uma reorganização. É como se eu desconstruísse para reconstruir de um novo jeito, tá? Note que a ligação entre os átomos de oxigênio foi desfeita, então esses átomos de oxigênio se soltaram para poder eles se unirem ao carbono, para poder formar tudo uma molécula só, formando então o dióxido de carbono. Nesse exemplo, essas ligações químicas aqui são covalentes, tá? Lembrando lá o que a gente viu sobre as ligações covalentes, aquelas onde tem um compartilhamento de elétrons. Para fechar, gente, na última parte da nossa aula, as reações químicas elas podem ser classificadas, né, de acordo com diferentes critérios. Aqui, esse ano, a gente vai estudar dois tipos, né, uma classificação em dois tipos. Nós temos as reações químicas de síntese, ou também chamadas de adição, né, reações de adição, ou reações químicas de decomposição, ou também chamadas de análise. Na reação química de síntese, ou também chamada de adição, um produto é formado pela reação entre dois ou mais reagentes. Então, como é que é a reação química de síntese ou adição? Eu tenho vários reagentes, dois ou mais, né? Reagentes, podem ser vários, e eles vão se somar, né? Por isso, adição, síntese, né? Vão se somar, vão se juntar e vão formar um único produto. No caso aqui, a reação que a gente tem estudado aí, tem visto nos outros slides, é justamente uma de síntese, onde eu tenho o carbono mais o O2, né? Então, eu estou adicionando um ao outro e está dando origem ao gás carbônico. Então, note que eu tenho mais de um reagente originando apenas um único produto. Então, é uma reação de síntese. Toda vez que eu tiver
mais de um reagente se somando e formando um único produto, aqui, no caso é uma reação de síntese. Reação de decomposição, ou também chamada de reação química de análise, é quando um reagente só dá origem a 2 ou mais produtos, pode ser mais de 2, tá? Um exemplo é a decomposição do carbonato de cálcio, que origina óxido de cálcio e gás carbônico, segundo a equação a seguir. Então, nós temos aqui uma substância chamada carbonato de cálcio, tá? E essa única substância reagente, ela se decompõe, digamos assim, ela se separa, tá? E nessa separação, professora, eu tô vendo que aqui tem uma setinha, beleza, que tá indicando a reação química, mas tem um triângulo aqui em cima, tem um delta aqui em cima, o que é isso? Esse delta, gente, essa letrinha grega aqui, ela significa que essa reação química, ela ocorreu graças ao calor que foi aplicado aqui nesse reagente, no caso é só um reagente. Então, isso aqui indica que ocorreu um calor ali, né? Teve que ser aplicado, teve que aquecer essa substância para poder ocorrer a reação química. No nosso caso, então, como é de decomposição, nós temos apenas um único reagente, tá? Que é o carbonato de cálcio, e ele está dando origem a 2 produtos nesse caso. Na reação de decomposição, poderiam ser mais produtos, poderia ser 3, 4, enfim. Nesse exemplo aqui que eu peguei, são 2 produtos, que é o óxido de cálcio e o gás carbônico, que a gente já conhece ali. Então, tem outras formas também do gás carbônico ser formado, como é esse caso aqui. O óxido de cálcio, gente, ele é muito usado na indústria para a obtenção da cal viva, né? Que é um produto aí que é muito usado na construção civil, né? Para quem é pedreiro, quem mexe aí com construção, sabe que cal é muito empregado também na construção, na mistura ali de massa e tudo, em algumas situações a cal é utilizado. E o gás carbônico que é produzido é liberado na atmosfera mesmo. Então, note que na reação de decomposição, eu tenho um único reagente que vai dar origem a 2 ou mais produtos. Então, eu tinha somente um e gerei vários. Então, se separou, se decompôs. Lá na de síntese, não. Eu tinha 2 ou mais reagentes que se somaram, por isso que é de síntese, adição, e formam um único produto. No caso da decomposição, eu tenho um único reagente que se separa e forma 2 ou mais produtos. Beleza? É isso, fechou aqui nossa aula. Terceira e última parte da nossa frase. Seguinte, de novas substâncias. Então, anota aí tudinho. Teve dúvida? Começou a responder a atividade? Não entendeu direito a questão? Volta aqui nessa videoaula. Pega também o material que eu deixo lá em PDF para você poder conferir e responder a atividade com qualidade, porque não basta apenas assinar e responder de qualquer forma, senão sua nota também fica muito prejudicada. Você até ganha presença, mas a sua nota fica prejudicada demais, tá bom? Então, fique esperto. Até a próxima aula. Te aguardo.